Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à teleconferência da COSAN. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea, que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a teleconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e estará disponível no site da companhia, cosan.com.br, após o seu encerramento. Durante a apresentação da companhia, todos os participantes estarão com o microfone desabilitado. Em seguida, daremos início à sessão de perguntas e respostas. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a teleconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da COSAN, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se refere a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da COSAN e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora passarei a palavra ao senhor Rodrigo Araújo. Bom dia a todos, obrigado por atenderem o nosso call para a gente falar um pouquinho hoje sobre o anúncio que fizemos ontem no final do dia do estabelecimento aí de uma capitalização da COSAN junto com a criação de uma parceria estratégica. Passando primeiro aqui pelo nosso usual disclaimer sobre estimativas futuras de que isso aqui não corresponde à realização de nenhum tipo de oferta por parte da companhia. Bom, vou começar falando um pouco sobre os méritos da operação, né? Acho que é importante, vocês têm acompanhado ao longo do tempo nas nossas divulgações de resultado e nas conversas que a gente vem fazendo aí nos últimos trimestres, a companhia vem passando por uma jornada de desalavancagem, uma jornada de adequação da sua estrutura de capital e essa jornada ela passa primeiro por desinvestimento. A gente fez o desinvestimento da Vale no início do ano, ela passa por um exercício relevante de liability management, e ontem a gente anunciou um passo extremamente importante dessa jornada, que não é o último, mas é um passo extremamente importante, que é a realização de um aumento de capital público no total de 10 bilhões de reais pela companhia, ancorado por um consórcio de investidores, e que vão subscrever aí nessa operação um valor agregado de 7,25 bilhões de reais. E essa operação ela endereça uma série de questões que a gente vem discutindo ao longo do tempo, né? Uma operação que claramente ela tem seus méritos financeiros de endereçamento da alavancagem da companhia, mas ela é uma operação que traz uma série de outras características que são bastante relevantes para a companhia. Uma operação que traz a entrada de novos sócios junto à Água Santa. A Água Santa continua sendo acionista controlador da companhia, mas sentando ao lado de dois sócios com um track record exímio de alocação de capital, de disciplina financeira, de operação de ativos de infraestrutura no Brasil. Então, a Água Santa se associando aí a dois potenciais novos investidores de referência que agregam muito valor para a companhia, uma operação que traz muito mais do que simplesmente o aspecto financeiro. Ela traz governança, ela traz perenidade de capital, ela traz continuidade para a companhia. Então, é um pacote de criação de valor que é muito mais do que simplesmente a capitalização. Começando aqui pela estrutura de capital, eu acho que é importante destacar duas coisas, né? Primeiro, que os recursos são totalmente alocados para fortalecer a estrutura de capital da COSAN, e segundo, que não há previsão de utilização desses recursos para qualquer capitalização da Raízen. Tá? Esses recursos eles são exclusivamente para a desalavancagem de COSAN. Então, acho que isso é importante pontuar. Com relação à estratégia, eu comentei aqui, né, o perfil dos investidores, o BTG Pactual Holding, e aí acho que desde o início já fazendo um esclarecimento, não é um investimento feito pelo banco, é um investimento feito pela holding, nos sócios do banco e pela gestora, não é um investimento direto do banco na companhia.
e a Perfin Infra também, investidores que têm uma longa expertise de investimento no Brasil e que têm um compromisso não só com a Cosan, mas também com os acionistas de Cosan no longo prazo. Depois a gente vai detalhar um pouco mais essa relação de longo prazo. E com relação à governança, o estabelecimento de um novo acordo de acionistas, que cria um alinhamento entre os três investidores, e, como eu falei, os veículos da Água Santa, né, o atual acionista controlador da companhia, o Rubens continua sendo o controlador da companhia, detendo 50,01% das ações vinculadas ao acordo, e depois eu vou detalhar isso um pouco melhor. Falando sobre a oferta em si, sobre a capitalização, eu acho que antes de detalhar a oferta, é importante ressaltar que essa oferta ela resulta de um longo processo competitivo, então, um longo processo privado competitivo. A companhia vem estudando, e nós vimos falando isso ao longo dos calls de resultado, caminhos possíveis para endereçar a sua desalavancagem. E uma variável que sempre foi bastante importante para nós foi a variável de preservação da qualidade do portfólio. E aqui é uma transação que claramente ela assegura a qualidade do portfólio que a gente tem hoje e assegura a continuidade dessa jornada e que foi fruto de diversas tentativas e diversas conversas ao longo aí dos últimos meses num processo que foi de fato um processo competitivo, né? E aí, desembocando aqui especificamente na oferta, a gente tem uma oferta, a realização, né, de duas ofertas, e aí eu vou detalhar, elas não são simultâneas, elas são consecutivas. E a primeira oferta ela é uma oferta EGEM, a companhia é como característica de grande emissora, e sendo uma oferta pública, né, então uma oferta sem prioridade, com um processo ordinário de book building, mas uma oferta que ela nasce com uma proposta firme do consórcio de investidores ao preço de R$ 5 por ação, que pode aí constituir uma alocação, uma subscrição de 7,25 bilhões de reais. Tá? Essa oferta pública sem prioridade, ela pode ter um ROIC de até 25% da oferta base, que se transformaria aí num adicional de 1,81 bilhão de reais, e tem algumas características aqui relevantes desta primeira oferta, né? Acho que a primeira delas todo investidor que participar da transação, ele recebe 50% das ações subscritas com lock-up de 2 anos e 50% das ações subscritas sem lock-up. O consórcio de investidores, que entra como investidores âncora dessa oferta, concordou em adicionar um período adicional de lock-up, né? Concordou em um lock-up de 4 anos, um lock-up superior ao lock-up ordinário da oferta. E acho que um outro ponto importante, além da alocação mínima para o varejo aí, tradicional desse tipo de oferta, é que o processo de book building, o processo de alocação, a parcela aí, de alocação dos investidores será por uma alocação que dará preferência aos investidores atuais da companhia. Tá? Então, apesar de não ser uma oferta prioritária, no processo de alocação dos investidores, a companhia dará sim preferência aos seus investidores atuais, buscando aí trazer para a base os seus investidores atuais também. Tá? Essa oferta, pós a precificação dessa primeira oferta, a gente, ato consecutivo, no mesmo dia, lança uma segunda oferta, e essa segunda oferta é uma segunda oferta prioritária. É importante que o consórcio de investidores não participe dessa segunda oferta prioritária. Então, a segunda oferta prioritária é uma oferta de até 2,75 bilhões de reais. E aí eu vou explicar um pouquinho melhor. E é uma oferta que ela é quase que um vaso comunicante com a primeira. Então, a segunda oferta ela depende do valor captado na primeira. A ideia aqui é que as duas ofertas combinadas capturem um montante de 10 bilhões de reais. Ou seja, a depender do que vier a mais do que a oferta do firme dos investidores de 7,25 bilhões de reais, a gente pode ter mais ou menos recursos sendo captados na segunda oferta, sempre limitado a 10 bilhões de reais. A segunda oferta é uma oferta prioritária que leva em consideração a base acionária da companhia do último pregão, a base acionária da companhia da última sexta-feira, que será a referência, ou seja, os investidores não farão parte da segunda oferta. Outro ponto importante, o preço da segunda oferta, o mesmo preço da primeira oferta. Tá? Então, fazendo aqui um wrap-up, né? Acho que é só para esclarecer aqui os principais aspectos, né? Então, a primeira oferta
uma oferta EGEM, sem direito de prioridade, que tentará, dentro do possível, alocar o consórcio de investidores integralmente com a proposta firme que por eles foi feita. O processo, ele é um processo que envolve um book build tradicional, né, como uma oferta desse tipo, e a gente tem ali a possibilidade, como eu falei, dos 25% do Horatio na primeira oferta, em que nesses 25% será dada preferência na alocação para os acionistas históricos da companhia, né, os acionistas que estão na base da companhia. É importante lembrar a alocação nessa primeira oferta, a característica dessa primeira oferta é uma oferta que cada investidor receberá 50% das ações subscritas com lock-up de 2 anos, 50% das ações sem lock-up, né? Sendo que o consórcio estendeu para 4 anos. Na segunda oferta, o volume total depende da primeira, como eu falei, né? Então o total ele chegará a 10 bilhões de reais. A segunda oferta não há lock-up, e aí eu acho que essa é uma outra característica importante, tá? Ela é uma oferta, a segunda é uma oferta prioritária que não tem qualquer lock-up para os investidores, considera aí a base de 19 de setembro, e ela é uma segunda oferta que ocorre com o mesmo preço da oferta EGEM. Tá? Mostrando aqui só um pouquinho de use of proceeds, eu já falei, mas acho que é importante ressaltar, né? O uso dos recursos ele acontece exclusivamente para a desalavancagem de Cosan. Tá? Então, a gente mostra aqui uma movimentação da nossa dívida líquida pro forma, né? A nossa dívida financeira, companhia, e fica visível que a transação ela é sizable e ela é bastante relevante no processo de desalavancagem da companhia. E acho que é importante ressaltar, a gente já vinha falando isso algumas vezes ao longo do tempo, que o futuro de crescimento da companhia ele acontecerá através do seu portfólio de negócios, né? Ele acontecerá pelo desenvolvimento dos negócios do grupo, e é claro que ter uma estrutura de capital mais saudável na holding habilita esse desenvolvimento dos negócios do portfólio de uma maneira muito mais efetiva e estratégica no futuro. Com relação aos dois investidores que se associam em Água Santa, né? Acho que aqui é um resumo das credenciais, mas são bastante conhecidos por todos, então, grupos relevantes com expertise não só financeira, mas expertise operacional, expertise em infraestrutura, expertise em gestão de companhias. Já tinha comentado, né? Investimento aqui pelo BTG não é um investimento pelo banco, investimento pela holding, pela asset, né? Investimento dos sócios. Obviamente, acionistas que têm uma solidez financeira bastante relevante, né? Então, acho que aí, acho que além do track record operacional e da capacidade de execução, acionistas que de fato trazem uma perenidade de capital de longo prazo para a companhia. Tá? Entrando na estrutura acionária final, pós a realização da transação, acho que é importante destacar aqui alguns aspectos. Tá? O primeiro deles como eu falei, a Água Santa permanece como acionista controladora da Cosan. Ela permanece com 50,01% das ações vinculadas ao acordo de acionista. E aí, se vocês olharem essa tabela no canto superior direito, acho que fica um pouco mais claro o que eu estou falando, né? A gente tem, no âmbito do acordo, a gente tem ações vinculadas e ações não vinculadas. Então, observe que a Água Santa ela tem a maior parte das ações vinculadas dentro do acordo. Quando a gente olha para o Economics total, a gente tem ali a última coluna com a Água Santa aterrissando com um pouco mais de 21%, BTG 23% e Pfincher de cerca de 10% e um float de 45% da companhia. Mas nas ações vinculadas, a Água Santa detém direta e indiretamente a maioria, portanto, permanece aí com o controle da companhia. É importante vocês observarem ali no canto inferior esquerdo que a capitalização dos sócios, né, os 7,25 bilhões de reais, ele acontece através de uma estrutura de uma holding. Ele acontece ali aquela holdco que teria no final ali 24,9% de participação da companhia. Por que isso? Essa holdco, ela organiza esse processo de ações vinculadas, ações desvinculadas, e ela organiza toda essa governança entre os sócios. Tá? Então, essa é a função da existência dessa holdco. E aí vocês observam na parte também inferior que as ações não vinculadas, né, elas vão aparecer ali substancialmente diretamente ali na companhia também. Tá? Então a holdco ela faz esse processo, né? Ou seja, uma parte das ações de BTG e Pfin
ela estaria desvinculada ao acordo de acionistas, tá? Do acordo de acionistas. Em termos de estrutura de governança, como eu comentei mais cedo, acho que é importante deixar claro que o acordo de acionistas, ele estabelece uma relação de longo prazo. Ele é um acordo de 20 anos e, como eu falei na oferta, os investidores se comprometem ao lock-up de 4 anos. O Rubens continua, ou o Rubens, ou uma pessoa apontada por ele, permanecerá como presidente do conselho, né, por 3 mandatos, ou seja, por 6 anos. Né, e aí a gente tem, após esse período de 6 anos, a possibilidade de mudança aí na vinculação de ações ao acordo e rediscussão, mas a Água Santa, lá, como eu falei, continua tendo a maioria das ações vinculadas no acordo, controlando a companhia. A Água Santa nomeia 5 conselheiros, sendo um deles o conselheiro independente. BTG e Perfin nomeiam 4 conselheiros, sendo um deles independentes. O consórcio de investidores, claramente também ele vai participar, e aí isso é parte desse processo, né, de aprimoramento do portfólio e de criação de valor para os acionistas. Ele vai participar também nos conselhos das investidas, né, nos conselhos das empresas do portfólio. Então, acho que esse é um outro capítulo importante. E uma outra característica aqui do acordo de acionistas que acho que vale destacar é a busca não só de implementação de novos comitês na COSAM, mas também do aprimoramento, né? Então, um foco aqui importante no comitê de pessoas, que tem uma responsabilidade relevante na gestão de pipeline de talentos na companhia, e também a criação de um comitê operacional e financeiro que será bastante focado na maximização de valor dos ativos do portfólio. Tá? Então, aqui uma governança que permite uma criação de valor conjunta entre os investidores no âmbito do portfólio da COSAN. Olhando para o cronograma da transação, a gente tem, então, né, o anúncio do deal que aconteceu ontem, né? Então, vamos aqui detalhando um pouco mais. Como parte desse processo, a companhia convocará até amanhã uma Assembleia Geral Extraordinária, cujo objetivo será aprovar a dispensa da cláusula de Poison Pill para o consórcio de investidores e aprovar o aumento de capital autorizado, que viabiliza aí essa capitalização de 10 bilhões de reais que a gente está falando para a companhia. Tá? Então, será convocada uma Assembleia que será realizada no dia 23 de outubro. Então, a Assembleia aprovando essas duas matérias, a dispensa do Poison Pill e o aumento de capital autorizado. Imediatamente no próprio dia 23, a companhia lança a primeira oferta. Aquela oferta, como eu já falei, uma oferta EGEM, não prioritária, né? Então, uma oferta que vai acontecer no modelo tradicional de book building. Essa oferta terá um período de roadshow de 7 dias úteis, além, claro, da subscrição tradicional dos investidores de varejo. E essa oferta ela será precificada no dia 3 de novembro. Sendo precificada essa oferta no dia 3 de novembro, a companhia imediatamente lança no mesmo dia a segunda oferta, que essa sim é uma oferta prioritária. Lembrando que essa segunda oferta prioritária, ela leva em consideração a base acionária da companhia do último pregão, então leva em consideração a base acionária da companhia da sexta-feira. Os investidores âncora não participam da oferta prioritária, e a gente vai ter aí um processo de book building, né, e aí a realização de roadshow para essa segunda oferta também, de maneira que a segunda oferta seja precificada no dia 11 de novembro. Ou seja, todo esse processo ele será executado utilizando as informações financeiras da companhia do segundo trimestre de 2025. Aí ele é concluído antes da divulgação do terceiro trimestre de 2025 por parte da companhia. Fazendo aqui um resumo, a companhia, a gente, como eu falei, vem passando por uma jornada de desalavancagem e a partir desse evento de uma capitalização relevante, ela entra num novo capítulo dessa jornada. Essa jornada não encerrou, a companhia entra num plano plurianual de redução da sua alavancagem, de racionalização e simplificação da estrutura de holding, de redução de custos e despesas da estrutura de holding. Então, a companhia entra aí num processo de continuar a sua jornada de desalavancagem, continuar a sua jornada de simplificação. É importante destacar que o uso dos recursos ele é para desalavancagem da COSAN, não há qualquer previsão de injeção de capital em raiz com a utilização desses recursos.
o foco da companhia segue sendo no atual portfólio de negócios, ou seja, a jornada de crescimento do grupo, ela não seguirá por novas verticais ou abertura de novas verticais, ela será por meio dos veículos do portfólio existente, desenvolvendo o portfólio existente, mas claro que com uma estrutura de capital mais adequada e saudável em Cosan, a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais eficiente, muito mais estratégica, como eu falei, sem novas verticais e reforçando algo que para nós é extremamente relevante, que é um grupo com um nível muito grande de disciplina na alocação de capital, e agora com a chegada de dois novos sócios que são exímios em alocação de capital e trarão certamente muita contribuição para o futuro da companhia, o futuro do portfólio. Antes da gente passar para a sessão de Q&A, eu vou passar para o Marcelo Martins fazer considerações finais e também para o Mazola, em nome da BTG, e para o Ralf, em nome da Perfin, também fazer algumas considerações finais. Obrigado por atender o nosso call. Bom dia a todos. Eu acho que o Rodrigo apresentou basicamente as condições das transações que nós estamos propondo ao mercado nesse momento. Eu gostaria só de recapitular o que tem sido feito por nós desde o final do ano passado. Nós temos tido uma comunicação bastante frequente e eu entendo que bastante clara com o mercado a respeito dos nossos objetivos ao buscar um reequilíbrio na estrutura de capital da Cosan. O nosso objetivo é reduzir a alavancagem da companhia de forma substancial, numa proporção que nos dê flexibilidade para a gente poder manter os nossos ativos no portfólio, de forma a gerir esse negócio de forma saudável e sustentável no tempo, trazendo sócios que teriam agregação de valor nesta estratégia, ou seja, que tivessem musculatura para aportar esse capital e contribuições relevantes para o futuro da companhia. Essas duas características eram bastante importantes para a gente. E um outro ponto também relevante, que eu tenho deixado claro e falei inclusive no nosso último call de resultado, a gente busca também uma forma de endereçar a sucessão do acionista controlador da companhia no tempo. Eu acho que o que está sendo apresentado aqui para o mercado hoje é uma forma de endereçar todos estes pontos de uma maneira bastante adequada. Nós fomos em busca de acionistas privados que teriam disposição de participar, obviamente, de uma oferta pública, essa era uma condição fundamental. Nós buscamos trazer termos que permitam ao mercado participar, e mais uma vez, reforçando o que o Rodrigo colocou, nós estamos fazendo uma oferta pública com a possibilidade, apesar de não ter um direito, uma prioridade na subscrição, mas uma possibilidade de participação num processo de book building, inclusive, cujo resultado pode ser um preço que não seja o preço de R$ 5. Bom, isto colocado, nós também colocamos a possibilidade de uma segunda oferta, ou na verdade, a efetividade de uma segunda oferta, dependendo do resultado dessa primeira, em condições diferentes da primeira. A gente já apresentou na primeira oferta um lock-up menor do que aquele apresentado pelos acionistas que estarão ancorando esta oferta. E na segunda oferta, obviamente, sem nenhum lock-up. Bom, eu queria começar agradecendo a participação do BTG e da Perfin, que são sócios inquestionáveis do ponto de vista de competência financeira, agregação na gestão dos seus respectivos portfólios e que vão contribuir bastante, essa é a nossa expectativa, para o futuro da Cosan. Além disso, nós estamos preservando o nosso portfólio, o que também era um objetivo muito importante para a Cosan, de forma que a gente tenha atratividade para os nossos acionistas atuais e para os nossos futuros acionistas, imaginando que haja um voto de confiança para aquilo que a gente quer construir nessa companhia olhando para frente. Então, eu queria agradecer a todos pela participação, queria agradecer ao Mazola e ao Ralf que estão aqui conosco e passar a palavra para o Mazola agora. Bom dia a todos. Obrigado, Marcelo, Rodrigo. Eu queria começar só tendo certeza que, como o Rodrigo mencionou, fique claro para todos, esse é um investimento realizado pela holding dos sócios do banco, em conjunto com o fundo de infraestrutura da área de capital privado, essa é a área onde a gente tem os fundos de private equity, infraestrutura, venture capital, impacto, então é um investimento da holding dos sócios com essa área. Segundo e mais importante, eu acho que é enfatizar a confiança que nós temos nos ativos da Cosan, no grupo de pessoas que trabalham e empurram esses ativos todos os dias. A gente
acha esses ativos únicos, gosta muito dos ativos e da equipe e acredita muito no potencial dessa equipe e desses ativos. A gente acha que temos bastante coisa interessante para poder fazer e para poder continuar agregando para o desenvolvimento dos ativos. Queria também esclarecer que, do ponto de vista do BTG, todo e qualquer investimento futuro nos ativos de rodovia, obviamente, de ferrovia, nos ativos de lubrificantes, ou caso de Compass, que tem a questão de distribuição de gás, todos esses ativos sempre serão feitos nesses únicos veículos, ou seja, não terão veículos competidores do nosso lado. A única potencial percepção de que poderia vir a ser um potencial conflito com a Eneva, que seria na ED, a gente optou por ficar fora do conselho, de modo que a gente não cria nenhum problema nem para a Compass e nem para a Eneva. Então, mais uma vez, agradecer a todos aqui presentes, enfatizar a nossa confiança e forte crença que temos bastante valor nos ativos para tirar nos próximos anos. E, como o Marcelo mencionou sobre a questão do acordo de acionistas, nós estaremos juntos por muitos anos pela frente. Obrigado. Bom dia a todos, obrigado. Obrigado, Marcelo, Rodrigo, Mazola. Do nosso lado aqui da Perfin, é um enorme privilégio poder fazer parte desse grupo emblemático. A gente admira demais o grupo fundador, fomos muito satisfeitos aí com o Dr. Rubens permitir a nossa entrada. Esperamos aqui contribuir sempre de forma produtiva e humilde aqui com os processos e com a companhia. A gente acredita demais nos ativos que a companhia existe hoje, a gente poder fazer parte de melhorar essa estrutura de capital e liberar as empresas, né, do portfólio para poderem crescer orgânica e inorganicamente é muito prazeroso. A gente acredita que essas empresas conseguem ainda gerar muito valor no médio e longo prazo. Assim como o Mazola mencionou, a gente também na Perfin, a gente já tem como intuito sempre fazer parte de processos, de plataformas e bons sócios. Aqui não é diferente e essas são as plataformas que a gente escolheu nesses respectivos setores para que a gente cresça em conjunto no longo prazo. Obrigado. Bom, então podemos agora passar para a nossa sessão de perguntas e respostas. Agora, começaremos a sessão de perguntas e respostas com o senhor Marcelo Martins e o senhor Rodrigo Araújo. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Tiago Duarte, do BTG Pactual. Tiago, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Tiago, pode prosseguir, por favor. Oi, obrigado. Bom dia a todos. Prazer falar com vocês. Eu queria, na verdade, perguntar para o Marcelo, né? O Marcelo, você fez na tua fala inicial uma referência à questão da sucessão, que por acaso acho que foi algo que você comentou também no último call de resultados lá em meados de agosto, né? Você colocou a sucessão na Cosan quase que par e passo, né? De importância de primeira ordem para o grupo, assim como era a questão da estrutura de capital, né? E eu acho que a estrutura, né, o negócio que está sendo fechado, ele de certa forma endereça as duas coisas ao mesmo tempo, né? E aí uma outra coisa que você também já vem dizendo e de certa forma também reiterou hoje, né, é a intenção a médio e longo prazo de que a holding Cosan ela não tenha mais dívida, né? Esse é um tema de longuíssima data, né? Você sabe bem, a gente discutia há muitos anos, né? Por não ter benefício fiscal, por não fazer muito sentido financeiro. Então eu queria, né, amarrando essas duas coisas, seja a questão da sucessão, de certa forma, agora endereçada, pensando a médio e longo prazo na companhia, e essa ambição, né, de reduzir a alavancagem da companhia, que hoje está, com essa transação, será reduzida significativamente, mas ela não será zerada, como eu entendo que é o objetivo. Eu queria que você traçasse um pouco, né, agora, o que você entende serem os próximos passos no sentido de crescimento e de oportunidade de extravar valor, considerando essas duas premissas, né? A sucessão, como é que o grupo vai ser pensado para frente, e o objetivo de zerar a alavancagem
a médio e longo prazo? Obrigado. Obrigado a você, Thiago, pela pergunta. Eu vou começar falando sobre a alavancagem. Nós tivemos aqui sempre uma equação bastante complexa, tá? Que é reduzir a alavancagem do grupo gradativamente, obviamente. Não há como reduzi-la 100% nesse primeiro momento, mas com o objetivo claro de que a gente chegará próximo, se não a zero no tempo, tá? Esse é o nosso objetivo. Como você bem disse, é ineficiente a dívida na holding, na Cosan. Ela não é hoje só ineficiente, ela tem sido historicamente ineficiente. E uma situação que foi agravada com um endividamento muito alto criou uma falta de sustentabilidade que exigia uma medida bastante urgente, tá? Então, eu queria primeiro deixar claro o senso de urgência que o time aqui teve na busca de uma solução. As condições de mercado para a venda de ativos têm sido bastante ruins. Nós buscamos alternativas para que a gente pudesse resolver a redução do nosso portfólio de forma a criar um equilíbrio e eventualmente começar por aí. As condições dos potenciais transações foram todas bastante aquém daquilo que a gente acha que seria adequado do ponto de vista de geração de valor e bastante detrimentais à manutenção de portfólio de alta qualidade, que seria, obviamente, atraente para os nossos acionistas atuais e para acionistas futuros. Nessa linha, nós buscamos alternativas através de investidores privados que poderiam aportar capital, resolvendo imediatamente a nossa questão da alavancagem e abrindo espaço para que a gente pudesse, com calma, tranquilidade, fazer a gestão desse portfólio no tempo. Gestão de portfólio significa vender ativos ao preço adequado, na hora certa, para quem faça sentido, preservando a qualidade do que nós temos para frente, nos dando opcionalidade para crescer. Crescimento virá, obviamente, depois de nós resolvermos a questão financeira. Então, é absolutamente fundamental que a gente utilize esses recursos para reduzir o endividamento da companhia. Nós buscamos várias alternativas. Eu tenho trabalhado junto com o Rodrigo e todo o time aqui de uma forma incessante na busca de alternativas ao melhor preço possível, nas melhores condições possíveis, para a gente endereçar a questão da estrutura de capital. Com relação à sucessão, eu disse claramente que resolver a questão da sucessão no tempo era urgente, tá? Eu usei, inclusive, estas palavras no último call de resultados. Por quê? Porque, na prática, o próprio Rubens, acionista controlador, sabe que, com o tempo, a gente precisa construir um modelo de perenidade, de sustentabilidade para a companhia e para os sócios, investidores, acionistas, que estarão presentes no decorrer do tempo. Nós colocamos condições que eram bastante importantes para que a gente pudesse fazer uma sessão organizada, estruturada no tempo. O que significa isso? Um lock-up de 4 anos, e mais uma vez, sendo que essa era a condição dos acionistas âncoras e não é esta a condição que está sendo refletida para o mercado, que terá um lock-up na primeira oferta de 2 anos. Um acordo de acionistas que permitisse que o Rubens mantivesse, e ele manterá através da Água Santa, o controle da companhia, 50,1% no tempo. 6 anos em que haja a manutenção do Rubens como chairman do conselho e quem ele indicar. A partir deste momento, dos 6 anos, os acionistas componentes num acordo de 20 anos, importante ter um acordo longevo. 20 anos é o acordo, é o prazo do acordo que foi estabelecido. Durante esses 6 anos iniciais, não há mudança nessa estrutura que a gente mencionou. A partir daí, há a possibilidade de se vincular ações neste acordo, eventualmente mudando o desenho inicial que foi estabelecido. Isso significa, basicamente, fazer uma transição estruturada na sucessão do acionista controlador, de forma que ele também possa continuar sendo controlador a partir do 6º ano. Então, eu acho que essas são as condições de contorno dessa transação, que são importantes e trabalham de forma agregada para que a gente possa ir ao mercado e trazer, esse é o nosso desejo. Nós constituímos um tamanho de oferta que é adequada para a companhia nesse momento, de forma que a gente possa também ter espaço de buscar outras formas de desalavancagem, em termos que enderecem todos os pontos que eu coloquei aqui inicialmente. Muito bom, super claro. Obrigado, Marcelo. Vamos à nossa próxima pergunta. É da Isabela Simonato, do Bank of America. Isabela, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta.
Pode prosseguir, por favor. Obrigada, bom dia, Marcelo, Rodrigo, obrigada pela oportunidade. Eu tenho algumas perguntas. A primeira é em relação à aprovação, né, dos acionistas. Se vocês puderem dar um pouco mais de detalhe, só para esclarecer, né, do que é requerido em termos de quórum e maioria aqui para aprovar esse waiver, acho que é relevante, né, diante do processo do deal. E a segunda pergunta é em relação um pouco ao preço da oferta, né? Acho que a gente vê um desconto relevante em relação à performance recente do papel, mas também algum desconto aí ao que foi as mínimas da ação da Cosan nos últimos anos. Então, eu queria entender um pouco do processo de decisão, né, desse aumento de capital, ou seja, acho que ficou claro o porquê dos 10 bi, né, Marcelo, sobre o tamanho da desalavancagem que a empresa precisa, mas foi uma decisão que acabou sendo, num primeiro momento, mais dilutiva, então acho que para entender um pouco a cabeça de vocês, até o controlador, né, de certo modo, se diluindo nesse preço, acho que para entender o que está um pouco por trás aí dessa definição. Obrigada. Obrigado, Isa. Bom dia, obrigado pelas perguntas. Com relação à primeira, tanto o quórum de instalação quanto a aprovação, o quórum de instalação, o quórum usual de instalação de AGE, e a aprovação se dá por maioria. Tá? Então, a maioria de votos, esse é o processo aí de aprovação da AGE, e na nossa visão, dado os méritos da transação e tudo que o Marcelo comentou que está sendo construído aqui, a gente entende que de fato é uma transação que traz uma criação de valor significativa. Com relação à sua segunda pergunta, acho que tem alguns aspectos aqui que eu acho que é importante destacar. Tá? Acho que o primeiro, a gente falou aqui ao longo da apresentação, mas acho que é bom reforçar, esse desenho e essa conclusão que a gente chegou e que apresentou ontem ao mercado, ele foi um processo longo, tá? Ele não foi um processo rápido, ele foi um processo que envolveu avaliação e conversa com diversos players, a companhia sendo assessorada com assessoria financeira. Então, assim, foi um processo construído para endereçar todas as questões que o Marcelo comentou, né? Assim, não foi um processo construído única e exclusivamente para trazer recursos para a companhia. Isso também é uma parte importante da equação, mas é um conjunto que envolve trazer recursos para a companhia, governança, sucessão, investidores com fit adequado, estratégico, de longo prazo. Então, esse foi um processo de construção para a companhia. E acho que um segundo ponto que eu acho que é importante destacar, ainda que a performance da ação da companhia aí nos últimos dias, né, a performance mais recente, principalmente quando começou aí especulações a respeito de uma possível solução da questão de alavancagem da companhia, quando a gente olha para uma janela um pouco mais longa, esse desconto não é um desconto tão relevante com relação ao que o papel vinha operando, né? Então, quando a gente estica um pouco essa janela para um período aí um pouco maior do que só o curtíssimo prazo, a gente observa que, de fato, as ações da companhia já vinham sofrendo um desconto relevante, principalmente em função das incertezas envolvendo a solução da estrutura de capital, assim, como adequar a estrutura de capital da companhia. Tá? Então, eu acho que esse é um pouco do nosso racional aqui, o Marcelo vai complementar. Isabela, obrigado pela pergunta. Só para fazer uma recapitulação mais uma vez aqui, a gente sabe qual foi a tendência de performance dessa ação até o início de setembro, né? Uma queda bastante acentuada, com uma velocidade também bastante acentuada, e ainda que a gente tivesse nos calls de resultado publicamente endereçado as nossas buscas para melhorar a estrutura de capital, prioritariamente até, e eu falei isso algumas vezes, através desses investimentos, não tendo sucesso nessa busca, não só em condições, mas em tamanho, que fizessem sentido, né, para a gente poder endereçar a questão da alavancagem, essa ação caiu praticamente de forma vertiginosa. Ela, na verdade, ela só mudou essa tendência quando a mídia, quando a imprensa começou a especular fortemente a entrada de potenciais sócios, inclusive nomeando vários potenciais sócios. Foi aí que houve uma mudança na tendência
da performance da ação, ou seja, com um evento ou uma informação ou uma especulação de que eventualmente haveria um aumento de capital. Obviamente, a gente tem condições que foram apresentadas por esses investidores privados aí que estão ancorando essa oferta, o que nós estamos fazendo é repassando para o mercado quais são essas condições, estruturando uma operação que dê oportunidade do mercado participar claramente. Esse é o nosso objetivo. Com relação ao Rubens, todo mundo sabe que através da Água Santa ele sempre pôde assinar um acordo de acionista sem necessidade de waiver. Isso nós também sabemos, né? Isso é uma informação pública e todo mundo sabe disso. O acordo de acionistas para o Rubens é importante, de forma que ele preserve esses 50% mais aí dos votos, né? Ou seja, para que ele mantenha de fato o controle através dos seus veículos. E essa foi uma condição respeitada nessa discussão pelos acionistas aí que vão contribuir, especialmente capital. Tá super claro, obrigado. A nossa próxima pergunta é do Matheus Enfelt, do UBS. Matheus, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Matheus, pode prosseguir, por favor. Opa, bom dia, Marcelo, Rodrigo, obrigado pelo tempo. É, Tem aqui duas dúvidas quase processuais. A primeira, acho que o Marcelo falou que o preço mínimo é R$ 5 por ação, mas se eventualmente tiver oferta ou tiver book num patamar acima disso, como é que fica? Como é que fica o aporte dos novos controladores ou dos controladores do grupo de controle, para tentar entender qual que é essa diferença entre preço mínimo e preço que a gente pode ver no book acontecendo. E daí a segunda, tentar entender um pouquinho o racional da operação nesse formato. Por que a escolha de fazer em duas etapas, em que o direito de preferência de subscrição fica só na segunda etapa? Entender um pouco esse processo de decisão por esse formato, versus, enfim, fazer uma única oferta. São essas duas. Obrigado. Obrigado, Matheus. Bom dia, obrigado pelas perguntas. Com relação à sua primeira pergunta, esse preço é uma oferta firme do consórcio de investidores, é um preço de ancoragem, né? E aí a gente tem uma oferta que ela acontece num processo normal de book building. É claro que é importante ressaltar, a gente já falou aqui algumas vezes, que essa oferta que vem dos investidores, ela vem acoplada com um conjunto de outras coisas que não é só a oferta financeira. Mas você está correto, é um processo de book building normal, esse é um preço de ancoragem da oferta, né? Com relação ao racional de fazer em duas etapas, acho que a construção desse racional ela passou por uma lógica de tentar, da melhor forma possível, assegurar a alocação do consórcio de investidores e fazer com que a transação de fato acontecesse e que fosse constituído o acordo de acionista e tudo que a gente está discutindo aqui, né? Então, o desenho de fazer em duas partes foi: primeiro, você consegue de fato trazer o consórcio de investidores. Segundo, você tem uma segunda oferta e você tem um espaço relevante na primeira oferta que você também oferece espaço para a base acionária atual da companhia. E aí eu acho que esse é um aspecto que é bastante importante destacar, que quando a gente olha o free float da companhia, a gente está falando de um cheque de 2,75 bilhões de reais. Não é um cheque desprezível, né? Então tem um espaço bastante relevante de alocação para a base acionária atual da companhia, que nesse espaço relevante, seja numa segunda oferta prioritária, seja num modelo de book building que dará preferência aos investidores atuais da companhia, haverá um espaço bastante relevante para que a base acionária atual da companhia seja alocada. Tá? Então, acho que é sempre bom ressaltar: 2,75 bilhões de reais não é um cheque desprezível, né? Então, acho que esse é um pouco do racional, tá, Matheus? Obrigado pelas perguntas. Super claro, obrigado. A nossa próxima pergunta é do Gabriel Barra, do Citi. Gabriel, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Gabriel, pode prosseguir, por favor. Oi, Marcelo, Rodrigo, obrigado por pegar minhas perguntas aqui. Eu acho que a primeira eu queria entender um pouco mais de alocação de capital, né? Vocês falaram sobre desalavancagem da companhia, a tendência aqui e a vontade de vocês é desalavancar a companhia daqui para frente. Eu acho que esse é um grande passo em torno disso.
Mas olhando para. A gente estava no meio de um processo. Essa até minha pergunta no último conference call, né? Por que não trazer um estratégico e pensando em sucessão junto? Acho que agora talvez esteja respondido a pergunta. Mas olhando para frente, assim, acho que vocês mesmos falaram muito sobre alocação de capital, venda de compras, do business de lubrificante, radar, TUP, etc. Eu queria entender um pouco como que fica isso, né? Pelo que eu entendi do Marcelo, talvez pode ter entendido errado, mas o senso de urgência continua, mas talvez sendo feito de uma maneira é, mais calma, num momento de mercado melhor. Então, eu queria entender um pouco mais sobre isso, né? E como que fica também os investimentos nas subsidiárias, olhando para frente, e até trazendo à tona, talvez até puxando aqui a conversa para os novos acionistas, ambos têm investimentos, não vou dizer correlatos, mas com algumas sinergias com o business que vocês têm dentro do portfólio, né? Se a gente poderia pensar aqui numa coisa mais ampla no futuro, trazendo como uma plataforma única de investimento dos três, como que a gente deveria pensar a Cosan depois, né, desse processo. Segundo ponto, talvez um ponto mais técnico, que só para entender bem aqui, que acho que foi uma pergunta que eu recebi com uma certa frequência. No hot issue, quando você fala que vai levar em consideração o histórico da base acionária da companhia, vai ter uma regra definida como vai ter para a segunda tranche, que seria o data de corte de 19 de setembro. Como que seria, só para ficar um pouco mais claro, como que vai ser essa regra aqui para o hot issue, dado a base societária da companhia hoje, dos minoritários, só para ficar um pouco mais claro no nosso entendimento aqui, pessoal. Obrigado. São esses 2 pontos. Tá ótimo, Barra, obrigado, bom dia. Com relação à sua primeira pergunta sobre a alocação de capital, eu vou dar uma resposta um pouco mais ampla, tá? Só para poder endereçar os pontos todos que você trouxe. Eu acho que primeiro, eu falei durante a apresentação, é importante reforçar, tem um alinhamento muito grande entre os três sócios sobre o que fazer para frente, né? Sobre o que é o caminho para a companhia, sobre o modelo de investimento passar através do portfólio, reduzir a alavancagem da holding no tempo, simplificar a estrutura da holding, reduzir tamanho, custo, despesa da holding, tudo isso é bastante alinhado entre os sócios, tá? Então, acho que isso por si só já gera uma atração bastante importante aí para que o futuro da companhia seja bastante promissor. Acho que com relação ao teu ponto de junção de veículos, etc., tanto o Mazola quanto o Ralph foram bem claros aqui que esse não é um objetivo ou um interesse de nenhum dos fundos, né? Assim, acho que são questões separadas. E sobre o seu ponto de venda de ativos e de seguir a trajetória de desalavancagem, eu acho que assim, cara, em termos da nossa percepção, e aí tem um alinhamento bastante razoável dos três potenciais sócios, do que é um portfólio para frente, tem um nível de alinhamento bastante grande. Agora, o que essa operação faz e a desalavancagem que ela traz para a companhia nos permite fazer isso de uma forma muito mais eficiente e de criação de valor para o acionista, né? Assim, uma coisa é você desinvestir quando você precisa desinvestir, outra coisa é você desinvestir quando você acha as condições adequadas, ainda que haja né, assim, acho que a gente não perde o senso de urgência, vamos dizer assim, no sentido de que a gente precisa alavancar a companhia, mas você tem um fôlego muito grande para que a gente observe os melhores momentos, as melhores condições de mercado, quais ativos são mais ou menos impactados pelo ambiente macro, quais oportunidades são mais ou menos tempestivas em termos de criação de valor. Então, assim, é um processo que vai passar por muito mais criação de valor do que pura e simplesmente venda de ativos diretamente, tá? Com relação à tua segunda pergunta do Horício, só voltando, né? A oferta é uma oferta EGM sem prioridade, então é um processo de book building normal. O que nós vamos fazer, e não vai ter uma regra escrita definida, não é isso, durante o processo de book building, a gente vai sim dar preferência para os acionistas que estão na base da companhia. É diferente de uma oferta prioritária, que eu corto numa determinada data e olho para o corte naquela data e faço a alocação com base na oferta prioritária. O book building é um processo em que nós vamos dar preferência aos acionistas atuais da companhia e os acionistas que estiveram ao longo do tempo na companhia. É um processo discricionário? Sim, é um processo discricionário, mas será um processo em que haverá uma preferência para os acionistas da companhia sem uma regra escrita ou sem uma definição, vamos dizer assim, direta de algum tipo de regra, tá? É um book building tradicional. Obrigado pelas perguntas.
Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Marcelo. A nossa próxima pergunta é da Monique Greco, do Itaú BBA. Monique, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Monique, pode prosseguir, por favor? Oi, pessoal, bom dia. Marcelo, Rodrigo, obrigada pela oportunidade aqui de fazer perguntas. A minha primeira era mais para entender como que fica a questão da Raizen. Vocês deixaram claro aí que o uso dos proceeds não vai ser direcionado para injeção de capital em Raizen, mas se vocês puderem compartilhar como que um status das discussões ali em Raizen, o que o grupo está pensando ali para a questão da injeção de capital em Raizen. E ainda se esse acordo de acionistas prevê alguma seção, alguma parte específica de Raizen. E uma outra mais operacional aqui, se na AGE a Água Santa também pode votar, né? Ou se tem algum tipo de restrição ou conflito aqui. Obrigada. Obrigado, Monique, pelas perguntas. Com relação à primeira pergunta da Raizen, acho que primeiro, né, a gente já falou, não tem previsão de qualquer alocação desses recursos para a capitalização de Raizen. Esses recursos eles serão utilizados para a redução de alavancagem da Cosan. Mas vocês sabem que a gente vem conduzindo e segue, né, junto com outro acionista controlador, um processo de busca de novos sócios para a Raizen. Tá? Isso não mudou, isso continua. O nosso esforço de atrair um novo investidor para uma potencial capitalização de Raizen segue como vinha sendo feito, nada diferente. Tá? Então, acho que isso é importante ressaltar. A gente já vinha dizendo ao longo do tempo que não haveria e não havia previsão de qualquer tipo de capitalização de Raizen por parte de Cosan, até porque Cosan tem seus próprios issues de estrutura de capital. Então, assim, essa transação ela busca endereçar a adequação da estrutura de capital de Cosan, como a gente já vinha falando. Tá? Então, acho que isso é importante. Sobre o teu ponto com relação ao acordo de acionistas, sim, tem uma previsão dentro do acordo de acionistas com relação à Raizen, tem um capítulo específico onde, basicamente, a gestão e o dia a dia de Raizen continua muito focado na Água Santa. Tá? Então, a Água Santa será o veículo, e ela como controladora, né, com 50+1 aí das ações vinculadas do acordo, esse capítulo prevê que o modelo que existe hoje da joint venture continua sendo, foi um modelo constituído com a Água Santa, e esse capítulo prevê que essa governança siga sendo executada substancialmente por Água Santa, tá? Então nada muda com relação ao que foi criado originalmente na joint venture. Com relação ao teu segundo ponto da AGE, a Água Santa pode sim votar, tá? Então a Água Santa sim não tem nenhum tipo de restrição para que a Água Santa vote na Assembleia, tá? Obrigado pelas perguntas. Obrigada a vocês. A nossa próxima pergunta é do Regis Cardoso, da XP. Regis, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Regis, pode prosseguir, por favor. Obrigado, Marcelo, Rodrigo, pelo espaço, pela apresentação. Duas perguntas aqui do meu lado. A primeira sobre o processo da oferta em si. Eu entendi que a alocação do hot issue não é necessariamente proporcional à participação dos acionistas atuais, mas não ficou claro para mim se Água Santa, BTG e Perfin poderiam comprar mais nesse processo de hot issue, ou mesmo se eles poderiam comprar mais a mercado, ou se existe alguma restrição nesse sentido. E aí uma outra dúvida ainda sobre o processo da oferta é se a segunda oferta vai incluir a negociação de direitos de subscrição, só para eu entender como funciona, que se puder comentar também a participação do varejo, acho que tem limitação de 10%, né? E aí acho que a outra pergunta é o seguinte, como que a transação gera valor na visão de vocês? Eu entendo que tem um tema de reduzir, quase que resolver, né, a curto prazo, a estrutura de capital, mas a holding continua ainda com dívida e, portanto, tendo que fazer desinvestimentos. Eu imagino que parte da geração de valor é justamente estar numa posição de maior força, né, maior poder de barganha para eventuais novos desinvestimentos ou novas transações subsequentes. Obrigado. Obrigado, Regis. Bom dia, obrigado pelas perguntas. Com relação à primeira,
Acho que a questão do. Primeiro, né? Vou começar do final. Você falou da questão dos 10% do varejo, 10% do varejo na primeira oferta, tá? Que é a EGEN. Na segunda oferta, a oferta prioritária, CVM 160 normal, não tem essa discussão, tá? Então, 10% do varejo na primeira oferta. A primeira oferta, eu acho que eu acabei não falando na apresentação, estava no slide, mas eu não comentei. O pool de investidores, o consórcio de investidores, não participa do ROIX. E também não participa da segunda oferta, que é prioritária. Essa segunda oferta ela é uma oferta prioritária com base no corte do último pregão, de 19 de setembro. O conjunto de investidores não participa da segunda oferta, tá? Sobre o teu ponto da alocação da primeira, eu tinha comentado antes na pergunta do Barra, né? Um book building tradicional, não tem uma regra escrita de alocação na primeira oferta, mas a gente vai sim dar preferência aos investidores atuais da companhia. Né? E com relação a teu ponto sobre a segunda oferta, não tem negociação de direito de subscrição, não tem nada, é uma oferta puramente a oferta prioritária, sem participação do pool de investidores. Tá? Então não tem qualquer tipo de negociação de direitos adicionais aí nessa segunda oferta, não. Tá? Com relação à segunda pergunta sobre geração de valor, vou passar aqui para o Marcelo a segunda pergunta. Bom, desculpa, a gente tinha conversado com o mercado claramente sobre a necessidade urgente de se captar recursos para reduzir a alavancagem de Raízen. Desculpa, de Cosan, Raízen também, aliás, de Cosan. Mas o que nós tínhamos dito claramente também para o mercado é que a velocidade era muito importante. O nosso primeiro passo foi vender o ativo mais líquido que nós tínhamos no portfólio, Vale. E nós fizemos isso imediatamente, ou seja, tão logo nós começamos a executar essa estratégia, nós vendemos a nossa participação de Vale. Se a gente olhar o que aconteceu com a performance da ação desde lá e o que aconteceria com o carrego dessa dívida, todo mundo entende a vantagem, o benefício para a companhia da gente ter feito essa venda rapidamente. Fora isso, que não era o suficiente, nós tínhamos que buscar outras alternativas e seguimos de uma forma bastante focada buscando essas alternativas. Consideramos várias opções de vários formatos. Tá? Inicialmente, nós achávamos que a gente não faria eventualmente uma capitalização, primeiro, porque nós não tínhamos a perspectiva de ter uma captação, através de uma capitalização deste tamanho, claramente. Eu não achava nem que seria viável a gente fazer uma capitalização desse tamanho baseada no mercado, não acreditávamos nisso, e claramente acho ainda que teríamos um problema se a gente tivesse que confiar nessa alternativa, sendo bem claro para você. E nós tínhamos, obviamente, uma busca de equilíbrio, competência, capitalização no tamanho adequado, resolvendo, para o seu ponto, substancialmente o endividamento, mas não 100%. Agora nós temos fôlego, nós temos tempo, tranquilidade, junto com os nossos sócios, para definir a estratégia de desinvestimento no tempo que será necessária para a gente chegar no endividamento próximo ou a zero, que é o nosso objetivo final nos próximos anos. Perfeito, obrigado. Nossa próxima pergunta é do Vicente Falanga, do Bradesco BBI. Vicente, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Vicente, pode prosseguir, por favor? Bom dia a todos, obrigado Marcelo, Rodrigo pelo call. A minha primeira pergunta é sobre alocação de capital. Após essa oferta, vocês vão aí economizar R$1,5 bilhão por ano, mais ou menos, de juro, né? Uma dívida bastante cara. Tá certo que a prioridade, pelo que vocês deixaram claro, é zerar a dívida na holding, mas eu queria entender como é que ficaria aí, de repente, eventual distribuição de dividendo aí dentro do lock-up de 4 anos aí dos sócios âncoras ou buyback, alguma coisa assim. Minha segunda dúvida é se esse processo todo de reestruturação, né, e de encaminhamento de sucessão, que acho que é muito, muito bem-vindo agora, se vocês acreditam que isso pode ajudar na injeção de liquidez dentro das subsidiárias, aí, leia-se Raízen, se isso também pode ser bem-vindo aí aos olhos de futuros sócios aí na Raízen. Obrigado. Obrigado, Vicente. Bom dia, obrigado pelas perguntas. Bom, sobre a primeira, com relação à alocação de capital, assim, acho que, como a gente falou, né, vai ser uma jornada contínua de desalavancagem. Tá? Então, acho que é óbvio que a gente hoje está, né, com esse anúncio dando um passo bastante importante, mas ele não é o último passo dessa jornada. Assim, ele é mais um passo nessa jornada. Né? Assim, então, acho que é bem importante deixar claro isso. E com relação a qualquer
distribuição de dividendos, buyback no futuro, vai ser discutido entre os sócios, mas obviamente vai levar em consideração a estrutura de capital da companhia, índice de cobertura de juros, momento macro, nível de taxa de juros, etc., né? Uma série de variáveis aí que são determinantes para a capacidade ou não aí da holding ao longo do tempo de distribuir dividendos e fazer eventuais buybacks. É óbvio que ninguém vai ter o racional de ficar empossando caixa na companhia, nada disso, né? Assim, o que a gente vai fazer ao longo do tempo, sendo bem sucedido nesse processo de desalavancagem, vai olhar e, sim, é uma discussão que eu acho que ela é muito alinhada entre os sócios, tá? Assim, não tem nenhum tipo de desalinhamento entre os sócios nesse sentido, mas não estamos ainda, dada a jornada, estamos longe de começar essa discussão. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E segundo, com relação à tua questão de reestruturação e sucessão, vou te dar uma resposta mais ampla, tá, Vicente? Assim, é óbvio que, assim, até pelas credenciais dos sócios que estão vindo, para qualquer ativo do portfólio há criação de valor. Se a gente olhar o track record dos novos sócios e a experiência que eles têm, seja em infraestrutura, seja em gestão financeira, seja em operação de empresas, assim, isso claramente cria valor em todos os negócios do portfólio, seja nas eventuais discussões com sócios, seja na gestão do dia a dia dos negócios, seja nos próprios processos de desinvestimento que a companhia vai tocar aí para continuar a jornada de desalavancagem, tá? Então, acho que é um pouco disso o que a gente enxerga nesse processo, tá? Obrigado pelas perguntas. Excelente, Rodrigo, obrigado. A nossa próxima pergunta é do Lucas Ferreira, do JP Morgan. Lucas, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Lucas, pode prosseguir, por favor? Lucas, pode prosseguir, por favor? Obtivemos um problema técnico? Vou seguir com o próximo analista. A nossa próxima pergunta é do Bruno, do Morgan Stanley. Bruno, iremos habilitar o áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Bruno, pode prosseguir, por favor? Obrigado, Marcelo, Rodrigo, por pegar minhas perguntas. Duas curiosidades aqui do meu lado, né? Pelo o que eu entendi dos comentários até agora, essa alternativa com capitalização não era talvez a mais clara ou a mais fácil de início. Então, eu queria saber se existiam outras alternativas que envolvessem também algum tipo de reestruturação de dívida, ou até uma combinação das duas, né? E quais fatores talvez não permitiram que essa alternativa fosse a escolhida nesse momento. E a segunda pergunta, mais uma curiosidade na parte de governança, né? E fazendo uma análise crítica, que talvez o que tenha levado a companhia a chegar nesse nível de dívida foi justamente eventualmente uma interpretação de que a economia brasileira tomasse outro rumo, né? Taxa de juros estivesse mais baixa, etc. Pensando 5 anos à frente, né? Onde a sucessão, em teoria, ainda não aconteceu. Um cenário onde, de novo, a gente tem juros muito baixos e uma propensão a investir maior. Existe alguma trava ou poder de veto de outros acionistas dentro do bloco de controle que não seja o Rubens, que previnam, de fato, a companhia de investir numa vertical nova? Ou isso tudo vai ser discutido num caso a caso? Obrigado. Bom dia, Bruno. Obrigado pelas perguntas. Sobre a tua primeira pergunta, sim, a gente, e comentamos isso algumas vezes nas discussões nos calls de resultado, a gente ao longo do tempo explorou diversos caminhos paralelos, tá? Para ser bem direto aqui, não, reestruturação de dívida não foi um dos caminhos paralelos que a companhia estudou, tá? Assim, nunca passou pela nossa cabeça esse caminho, até porque a gente não vê, assim, a gente vê em Cosan, a gente sempre viu em Cosan um portfólio de ativos e uma possibilidade de endereçamento da estrutura de capital por outros caminhos, tá? Então, esse caminho de reestruturação de dívida não passou por Cosan. A gente, óbvio, quando trabalhou esse processo de capitalização, esse processo foi um processo longo e que, obviamente, a vinda de novos sócios é uma construção junto ao acionista controlador.
Então, a gente explorou alternativas paralelas, porque claramente fazer o que a gente está aqui, né, anunciando e propondo envolveu uma construção junto com o acionista controlador, que segue como acionista controlador da companhia, mas com 2 sócios de referência também atuando junto a ele num acordo de acionista, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Com relação à tua segunda pergunta sobre trava em novas verticais, assim, o que a gente tem num acordo de acionistas, tem os vetos ordinários de transações de alocação de capital. O que eu acho que, assim, o que tem de valor aqui é olhar isso por uma ótica invertida, né? Olhar pela ótica de que não da trava, né? Mas da qualidade dos novos sócios para ajudar a construir a companhia, na companhia e nas empresas do portfólio, um processo cada vez mais robusto de alocação de capital. Tá? Então, eu acho que o track record dos 2 novos sócios comprova isso, né? Então, acho que o nível de disciplina de alocação de capital ele vai ser maior ao longo do tempo com 2 sócios que contribuem bastante nisso, tá? Obrigado pelas perguntas. Obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. A teleconferência da COSAN está encerrada. A área de relações com investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Muito obrigada aos participantes e tenham um bom dia.